Boa noite, seja bem-vindo ao TVU Jornal segunda edição. Hoje é dia 29 de setembro, o mês já está acabando e é destaque nesta edição obras do córrego do Curtume. Mais de 50% da etapa de canalização já foi concluída, segundo Prefeitura. Prefeito João Dado reúne imprensa e fala sobre importantes assuntos na área da educação diante do cenário de pandemia que ainda estamos vivendo. Santa Casa de Votuporanga mantém medidas restritivas de circulação no hospital. As visitas estão sendo realizadas de maneira online para quem está internado na ala ou UTI da Covid. Represa da Saev Ambiental está em nível crítico, 2,40 metros abaixo do normal. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O TVU Jornal está no ar. A gente começa o TVU Jornal falando sobre obras. A transposição do córrego do Curtume na interligação das avenidas Mário Pozobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira está em andamento. As obras estão em andamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, mais de 50% da etapa de canalização já foi executada. São 114 metros de canalização fechada do córrego, executados com aduelas de concreto armado com largura de 4 metros e 3,5 metros de altura. No local, além da canalização, já foram realizados serviços de dreno, bacia de dissipação a montante, caixas e tubulação de água pluvial a montante. E neste momento, a bacia de dissipação a jusante está sendo concluída. A próxima etapa é a execução de 2 canais abertos em peças L e uma caixa de dissipação. O investimento total da obra é de R$ 1.447.456,25. E falando ainda sobre a Prefeitura, hoje à tarde a Prefeitura reuniu a imprensa e autoridades municipais para falar sobre importantes assuntos que serão trabalhados, em especial informações da área da educação diante do cenário de pandemia que ainda estamos vivendo. Yasmin Gutierrez tem mais informações. Yasmin? Olá a todos. Bom, durante a coletiva de imprensa realizada aqui pela Prefeitura no Parque da Cultura, aqui no Centro de Cultura e Turismo, no auditório, contou aí com a presença de vários secretários daqui da cidade. Foram expostos dados, também apresentados balanços, foram abordados diversos assuntos relacionados também à Covid-19 aqui em Votuporanga. Um decreto foi assinado que mantém as aulas das escolas daqui de Votuporanga suspensas neste ano de 2020, e o primeiro secretário a falar aqui na ocasião foi o Marcelo Batista, que é secretário da Educação, e explicou como essa decisão foi tomada, que foi baseada em pesquisas que envolveram a Secretaria da Saúde, envolveram também o Conselho Municipal, a população e os profissionais das escolas daqui de Votuporanga. Bom, além dessa decisão, também foi falado aqui, foram apresentados balanços e dados da saúde daqui de Votuporanga. A secretária da Saúde, Márcia Reina, expôs aqui dados que mostram que houve, sim, uma diminuição no número de casos registrados, mas a transmissibilidade continua alta. Por isso, também houve essa decisão da suspensão das aulas e foi até utilizada essas pesquisas, esses dados da Secretaria da Saúde como base para essa decisão. Outro assunto que também foi abordado aqui nesta tarde foi o assunto relacionado ao trânsito. Jair de Oliveira, secretário de Trânsito, falou sobre o aumento de 2017 para cá de 8 mil veículos aqui em Votuporanga, mas em contrapartida aí houve uma diminuição no número de acidentes de 30%. Então eles comemoraram aqui esse dado e esse trabalho conjunto, Falaram aqui também, sobre da Saev, sobre a falta de água, sobre essa seca que Votuporanga tem passado.
passado, sobre o nível da represa que está muito baixo, que estamos falando bastante aqui no TVU, né, aqui na TV. Isso foi exposto também, até a questão do plantio de árvores também, muitas árvores plantadas. Votuporanga subiu no ranking do município verde e azul, também foi falado isso aqui relacionado à SAEV. Por fim, também foi comemorado aqui o título, né, o terceiro ano consecutivo que Votuporanga recebe o selo de governança, né, de primeiro lugar de governança municipal no Brasil, aí no grupo 6, né, de 50 mil habitantes a 100 mil habitantes. Então, terceiro ano consecutivo aí em primeiro lugar em governança municipal, isso foi comemorado. Esses são alguns, né, foram abordados muitos assuntos aqui, mas esses são os principais que foram falados aqui nesta tarde durante a coletiva de imprensa. Obrigada, Yasmin. E o Polo Votuporanga do Projeto Guri continua com inscrições abertas para os cursos de música do segundo semestre para novos alunos até amanhã. As aulas já estão sendo realizadas de forma remota desde o início do ano. A coordenação do Projeto Guri realiza as apresentações pelo canal do programa no YouTube e, em seguida, distribui o link no WhatsApp dos alunos e responsáveis. Em Votuporanga, há vagas disponíveis para os cursos de iniciação musical, canto coral juvenil, percussão e violão. As inscrições são gratuitas e limitadas. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio, nem possua instrumento próprio. Para garantir a vaga, podem participar crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e deve ser realizado o pré-cadastro por meio do link projetoguri.org.br/matrícula 2020. As aulas serão ofertadas de forma online toda quarta e sexta-feira, das 2h30 às 5h30 da tarde. Se você quiser mais informações, tem um telefone para contato. É o 17 99644 0301. E já se passaram meses desde o início da pandemia do coronavírus, mas os cuidados ainda são necessários, principalmente em um ambiente hospitalar. Os pacientes internados possuem a saúde mais debilitada. Por isso, a Santa Casa de Votuporanga mantém medidas restritivas de circulação no hospital. Os detalhes sobre os horários de visita a gente fala agora com Antônio Corte. Antônio, boa noite. Oi, Stephanie, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo, a Santa Casa de Votuporanga informa, orienta e reforça quanto às visitas aos pacientes internados na instituição hospitalar. Na unidade de terapia intensiva geral, a UTI, as visitas estão suspensas, temporariamente suspensas, e os profissionais estão entrando em contato com os familiares para informar sobre cada caso a caso, informado pelos profissionais da saúde. Vale lembrar que a Santa Casa de Votuporanga implantou visitas online para os pacientes da unidade de terapia intensiva geral, UTIs e enfermarias destinadas para tratamentos da Covid-19. Eles estão utilizando tablets, dispositivos móveis, para que essas visitas online aconteçam e a saudade seja um pouco amenizada nesse momento de pandemia. Agora, Stephanie, você aí de casa, vamos ao cronograma de visitas nas outras alas hospitalares da instituição. Na UTI neonatal, os pais podem estar com os bebês das 3h30 da tarde até às 17h30 diariamente. Já nas alas, as visitas são permitidas apenas uma pessoa por vez, do 12h30 às 13h30, sem revezamento para que os pacientes que não possuem acompanhantes. É fundamental a pessoa não ter sintomas gripais e utilizar máscaras. O uso de máscaras é obrigatório, destaca a instituição hospitalar, a Santa Casa de Votuporanga. No pronto-socorro e emergência é permitido acompanhante na consulta. Já na emergência é possível estar com o paciente das 13h30 da tarde às 4h. Há uma legislação que, em caso, garante
acompanhamento familiar para pessoas acima dos 60 anos, menores de 18 ou com deficiência física e mental em qualquer tratamento da doença, incluindo a Covid-19. Vale ressaltar que para estas exceções não há visita. A troca de acompanhantes é feita às 7 horas da manhã e às 19 horas, frisou a Santa Casa de Votuporanga. Todos recebem suporte para que sua permanência na Santa Casa de Votuporanga seja segura e tranquila. A instituição disponibiliza todos os equipamentos de proteção individual necessários. Stephanie. Obrigada, Antônio, pelas informações. E falando ainda em Santa Casa, vamos saber como está a ocupação do hospital quanto aos leitos de UTI de enfermaria para pacientes com ou suspeita da Covid-19. Lembrando que os números foram atualizados agora à tarde. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, confirmados na UTI são 16 pacientes, 11 em uso de respiradores. Suspeitos na UTI, há um paciente. Confirmados em ala, 27, 2 suspeitos em enfermaria. A Santa Casa registrou hoje ainda 3 altas hospitalares e um óbito, sendo de paciente de uma cidade da região. Vamos para o intervalo agora e a seguir o assunto é o calor intenso e a falta de chuva na nossa região. A Prefeitura de Votuporanga alertou hoje para o nível crítico da represa da Saev Ambiental. Segundo a previsão do tempo, as temperaturas devem subir mais até o final da semana. Continue com a gente que o intervalo é bem rapidinho. Até já! Votuporanga tem vivido dias de calor intenso e a ausência de chuva há mais de 4 meses. Como a gente já vem falando há alguns dias, a represa municipal Prefeito Luiz Dearo, que abastece 25% da cidade, atualmente está com 2,40 metros abaixo do nível normal, índice mais crítico já registrado. Votuporanga está sem chuva há mais de 4 meses e essa situação vem se tornando uma preocupação, já que o aumento da temperatura provoca um consumo de água maior. A represa municipal da Saev é responsável por 25% do consumo da população. Hoje, ela está com nível 2,4 metros abaixo do normal, índice mais crítico registrado até hoje. De acordo com a Saev, o consumo de cada morador por dia é de 240 litros de água, quando o ideal seria 180 litros. Por conta dessa situação, a Saev Ambiental está realizando algumas ações para resolver o problema. Entre elas está a oferta de água programada. Em algumas regiões, o serviço de fornecimento de água está sendo interrompido das 11 da manhã às 6 da tarde. E como Danilo disse aí na reportagem, a Prefeitura e a Saev estão realizando ações para a solução definitiva do fornecimento de água em Votuporanga. A gente reforça que em alguns períodos do dia, alguns locais da cidade ficarão sem água. E além da represa da Saev, Votuporanga possui 4 poços profundos, sendo na zona norte, sul, sudeste e oeste. A Yasmin Gutierrez esteve na represa agora à tarde, conversou com o superintendente adjunto Marcelo Zeituni e fala pra gente sobre a atual situação da represa. Olá, bom, como vimos aí, a represa municipal da Saev é responsável por 25% do consumo da população. E a gente consegue ver aqui de pertinho como que está a situação agora, uma situação muito crítica, quase 2,5 metros abaixo do considerado normal. A gente veio bem perto, aqui bem às margens mesmo da represa, para mostrar como que está a situação. Não parece que estamos em Votuporanga. Para vocês terem uma ideia, exatamente aqui onde estamos, geralmente, na época de cheia, aqui fica coberto de água, não é possível vir aqui, né? Mas a gente fez questão de vir aqui para mostrar mesmo como que está a situação e pedir a conscientização de todos para que usem racionalmente a água, não desperdicem, né? Usem de forma consciente para o que realmente precisa, porque realmente a situação é bem crítica e bem preocupante. Nós conversamos com Marcelo Zeituni, que é superintendente adjunto da Saev, sobre o racionamento de água aqui no município. Vamos conferir. Nós
Estamos num período pedindo à população para economizar o máximo de água possível. Agora não é só uso racional, é economia, para não termos racionamento. Porque o que está ocorrendo é que alguns momentos, alguns horários, você não tem água em alguns locais, porque o consumo naquele setor está maior do que a gente consegue fornecer. Então é importante a economia de toda a população de Votuporanga para que assim ninguém sofra com falta de água. Pode chegar com uma pressão menor, mas sempre tendo água. E além disso, nós conversamos também com o Marcelo sobre os poços, sobre a atual situação dos poços daqui da cidade, os bairros que são abastecidos por eles, sobre o abastecimento geral de Votuporanga. Vamos ver. A represa municipal, que fica na estação de tratamento de água ali na Rua Pernambuco, ela é interligada com a Zona Norte e com a Zona Sul. Esses dias, quando a represa não conseguia produzir, esses sistemas que ajudavam a parte central da cidade. Por isso que houve um pouquinho de falta de água, tanto na Zona Norte como na Zona Sul. Já o sistema oeste, que fica na rodovia Périx Bellini, no lado contrário do centro da cidade, lá não há problema de abastecimento. E também no sudeste, que fica região dos comerciários, São Cosme, ali na região do Açari. Então nós pedimos da população da cidade toda colabore, porque a gente pode precisar de água de um setor desviado para outro. Então é muito importante a colaboração de cada um de nós para que nós passemos por esse período sem chuvas, que graças a Deus está se encerrando. Bom, depois de tudo que ouvimos, e que vimos e que mostramos aqui para vocês, a atual situação da represa, do que o Marcelo explicou para a gente aproveita para reforçar a importância da conscientização no uso da água aqui na cidade, porque a situação realmente é bem crítica e todos precisam fazer a sua parte para que não tenhamos uma situação ainda pior. Isso mesmo, Yasmin, obrigada pelas informações e até que tudo se normalize, a gente reforça é importante a consciência de todos, vamos economizar água. E a Saev Ambiental divulgou algumas orientações que a gente confere agora aqui na tela para economizar, Economizar água é o principal cuidado que pode ser tomado neste período de estiagem. Tome banhos mais curtos e sempre que possível feche o chuveiro. Ao escovar os dentes, lavar o rosto ou as mãos, mantenha a torneira fechada. É importante ainda a descarga, estar sempre com a válvula regulada. Reutilize a água que sai da máquina de lavar roupa, para fins não potáveis, como por exemplo lavar o quintal. Não utilize mangueiras para lavar carros ou regar plantas e utilize a vassoura para limpar calçadas. São as principais orientações da Saev Ambiental. E hoje à tarde o nosso cinegrafista Carlos Nunes registrou uma foto que a gente vai conferir agora aqui na tela, do termômetro na Avenida João Gonçalves Leite, marcando 47 graus. É muito importante que a gente evite a exposição ao sol das 11 da manhã, por volta das 10, 11 da manhã até as 4 da tarde, porque é o horário, de maior calor. Se precisar sair, use protetor solar, tome bastante água, porque segundo o portal Clima Tempo, as temperaturas continuarão altas em todo o estado de São Paulo. Amanhã, em Votuporanga, os termômetros ficam entre 23 e 42 graus. Em Américo de Campos, a mínima é de 24, a máxima de 41 graus. E em Andeara, os termômetros ficam entre 23 e 40 graus. Neste momento aqui na cidade, os termômetros registram cerca de 28 graus. Com a previsão do tempo, a gente encerra esta edição do TV O Jornal, desejando a você uma excelente noite. E é claro que amanhã às 8 horas você começa o seu dia muito bem informado com o Jornal da Manhã Unifev. Até mais. Tchau, tchau.